Oi, gente, eu sou a Ana Flávia. E eu sou a Isabela. E nós somos do canal Química Conectando e hoje nós vamos apresentar para vocês alguns métodos de separação de misturas e como esses métodos de separação de misturas se aplicam em questões de vestibulares, mais exclusivamente no Enem. Então, gente, agora nós vamos mostrar para vocês alguns métodos de separação de mistura e como eles se aplicam na prática. Vocês sabiam que a filtração do café também é um método de separação e que está presente no nosso cotidiano? À medida que a água passa pelo pó de café, ela extrai os compostos solúveis, enquanto as partículas sólidas maiores, como o pó de café, ficam retidas no filtro. Assim ocorre com todos os meios e tipos de filtração, onde o sólido fica retido no filtro e o líquido passa, se baseando em um método de separação de extração sólido-líquido. Decantação de areia. A decantação de areia é um processo de separação utilizado para separar uma mistura de areia e água, baseando-se na diferença de densidade entre os componentes. A areia, sendo mais densa, tende a se depositar no fundo do recipiente, enquanto a água menos densa fica na parte superior. E assim funciona a decantação em todos os seus meios, baseando na diferença de densidade entre os componentes. Centrífuga. Para ilustrar esse processo, nós pegamos carbonato de cálcio, água destilada e colocamos dentro do tubo de ensaio e homogeneizamos. Em seguida, nós colocamos esse tubo de ensaio dentro da centrífuga. Não podemos nos esquecer do contrapeso. O contrapeso tem como função principal equilibrar a centrífuga, para evitar rotações descompassadas que possam danificar tanto o aparelho como a amostra. A centrífuga ela acelera o processo de decantação das misturas, fazendo com que esse processo, que consiste na diferença de densidade dos componentes, ocorra de maneira mais rápida. Destilação simples. A destilação simples é um processo utilizado para separar misturas com diferentes pontos de ebulição. No caso do vinho, contém água e álcool. O álcool gira em torno de 78 graus Celsius seu ponto de ebulição, enquanto a água em torno de 100 graus Celsius. O destilador funciona com aquecimento para ebulir as substâncias, depois uma condensação dentro do destilador e após isso uma coleta do que saiu primeiro. Isabela, e eu vou explicar para vocês a primeira questão que a gente vai resolver, nesse caso do Enem de 2016. Eu vou ler com vocês, mas se vocês quiserem acompanhar, fica um pouco mais fácil. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias, cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme mostrado na figura. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Bom, gente, o que eu pensaria logo de cara? Como a questão está envolvendo uma sauna, eu pensaria, o que é uma sauna? A gente sabe que uma sauna, ela tem um gerador cheio de água quente que vai espalhando esse vapor quente por toda a sauna e aquecendo, certo? Então a gente sabe que na sauna envolve vapor. Então o que já descartaria logo de cara? Questões que não envolvessem vapor. Nesse caso aqui, a decantação sólido-líquido, a gente, como já viu no começo do vídeo, com as práticas, ela envolve algo sobre separação por densidade, o que não é nesse caso da sauna, já descartando essa questão. A próxima que eu descartaria seria a filtração simples, porque ela serve para tirar as partículas ali da mistura e não envolve o vapor. Então, não daria para ser a filtração simples. Aí, o que eu já pensaria? A sublimação fracionada nada mais é do que a água estar no estado sólido e passar para o gasoso. Eu já pensaria, uma folha de eucalipto. Não dá para ela passar do estado sólido para o gasoso, deixando sair aquela essência pelo ar. Então, já não é essa questão. Aí ficou para mim a destilação simples e a extração Graham. A destilação simples, como a gente já mostrou também no anterior do vídeo, ela serve para separar
uma mistura que tenha diferentes pontos de ebulição. Só que a gente sabe que a folha, ela é uma folha, é algo sólido. Então não tem como a gente usar a destilação simples, restando apenas a extração por arraste. E a extração por arraste nada mais é do que a gente usar o vapor, né, para extrair essa essência que a gente quer. Então, matando a charada da questão e fazendo a gente marcar certamente a extração por arraste, marcando a opção. Bom, gente, eu sou a Ana Flávia e eu vou explicar a segunda questão desse vídeo, que é do Enem de 2022. Eu vou ler aqui no tablet, se vocês conseguirem acompanhar aí, vai ficar mais fácil o entendimento. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Bom, para começar a questão, a gente tem que entender qual é o contexto dela. E o contexto dessa questão é uma estação de tratamento de água. E como fala até no enunciado, é um processo de purificação. Ou seja, é uma água que não está pura para o consumo humano, não está pronta para o consumo humano. Depois que passa pela estação de tratamento de água, ela está potável e pronta para o consumo humano. Uma palavra que é importante para que a gente consiga resolver é nesta ordem. Então, a gente vai ter que analisar as alternativas na ordem que estão. Isso vai ser muito importante. Então, o enunciado. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? As que eu tiraria de cara é desinfecção e fluoretação. A desinfecção eu tiraria porque ela consiste na adição de agentes físicos ou químicos para retirar micro-organismos ou agentes patogênicos que causam doença nos seres humanos. Então, ela não retiraria grande parte desses sólidos. A fluoretação eu também retiraria porque ela consiste na adição de compostos que contêm flúor e que são necessários e ajudam na diminuição da incidência de cárie. Então, a gente ficaria com filtração, decantação e coagulação. Eu tiraria a coagulação também, porque ela consiste na adição de agentes coagulantes que fazem o quê? Partículas que estão na superfície da água, elas têm uma densidade muito ínfima, então elas ficam boiando, né? Elas ficam suspensas. E aí, quando a gente adiciona esses agentes coagulantes, elas formam coágulos que ficam com uma densidade maior e decantam. Então, a decantação, como a gente viu nas práticas do início do vídeo, ela consiste em um sólido que possui uma densidade maior e vai para o fundo. E a filtração, como a gente também viu numa prática no início do vídeo, ela consiste em um filtro que retém as partículas que estão suspensas. Só que agora, essa palavra nesta ordem vai ser muito importante, porque primeiro a gente vai formar os coágulos, certo? Depois de formar os coágulos, eles vão decantar. Então, a partir do momento que eles decantam, grande parte desses sólidos que estão suspensos vão para o fundo. Então, o que vai tirar a maior parte desses sólidos da água vai ser a decantação. Porque depois da decantação, a filtração vai retirar uma pequena parcela desses sólidos que ficou na superfície da água. Então, a resposta certa, o gabarito, é a letra B. Bom, gente, eu vou resolver aqui com vocês a terceira questão que a gente vai estar resolvendo. Essa questão é do Enem de 2017 e eu vou estar lendo ela para vocês. Se vocês puderem acompanhar, fica um pouco mais fácil o entendimento. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtido pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das misturas ocorre em função da... Bom, gente, para explicar essa questão, eu vou estar relembrando uma prática que a gente passou no início do vídeo, que é a prática de decantação. O que a centrífuga faz? A centrífuga, ela acelera o processo de decantação. E levando em consideração a isso, a gente sabe que a decantação é um processo que ocorre por conta da diferença das densidades
deixando mais nítido que essa questão só pode ser essa. Mas eu vou estar mostrando pra vocês por que não poderia ser as outras. A gente já sabe que é essa questão, mas eu vou estar mostrando porque as outras não fazem sentido. Aqui, nesse caso, dos diferentes raios de rotação, a gente já sabe que a centrífuga é um processo que acelera a decantação por conta da densidade, não pelo raio de rotação, então já tá errada. Velocidades angulares, a gente nem sabe informação nenhuma sobre velocidade angular, já não é essa questão. Quantidade de cada substância, não é algo sobre quantidade, sim densidade, então não é essa questão também. Coesão molecular. Coesão molecular tem a ver com interação intermolecular, então já é algo bem extenso, não é algo sobre a centrífuga. Deixando bem claro e nítido que é a letra A das diferentes densidades. Então, gente, agora eu vou ver essa outra questão, que é do Enem de 2017, e ela também tem como tema a estação de tratamento de água. Eu vou ler aqui o enunciado. A figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento de água. Aí a gente tem a entrada da água doce, ela passa por uma grelha, aí depois ela vai para o processo de oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração. Aí ela pode ir para o processo de desinfecção, armazenamento e distribuição e também para o tratamento de lamas. Agora, o enunciado. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Vamos começar aqui pensando que o armazenamento a gente já poderia descartar, porque é simplesmente armazenar a água, né? A filtração, a gente vai utilizar um filtro que vai reter as partículas que estão suspensas na água. Isso não vai ser por conta da densidade dessas partículas, e sim por esse mecanismo da filtração, do filtro, né, da utilização do filtro. Então, também não poderia ser. A oxidação, ela consiste em adicionar elementos que vão oxidar os metais presentes na água, porque eles podem acumular em tubulações ou podem gerar um odor desagradável. Então, tudo isso não tem nada a ver com a densidade das partículas. Aí a gente fica entre floculação e decantação. A floculação, ela consiste em adicionar agentes químicos na água para que essas partículas que estão suspensas possam formar flocos e a partir disso ficar com uma densidade maior e poder decantar. Mas o processo da floculação em si é apenas essa formação de flocos a partir do agente químico adicionado na água. Então, não é. A gente fica com a decantação como resposta certa, que como a gente viu no início do vídeo, né, na areia e na água, a areia, que era mais densa, foi para o fundo do recipiente. E aqui consistiria na mesma coisa, uma vez que a areia ela era mais densa do que a água. Então a resposta certa é a letra C. Então, gente, nós chegamos na última questão do nosso vídeo e eu vou ler o enunciado aqui para vocês e ela se trata do Enem de 2016. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água, a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com os sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Aí agora a Isabela vai explicar a questão para vocês. Bom, gente, primeiramente, o que eu pensaria ao olhar essa questão? Eu logo ligaria a essa palavra aqui, reação de precipitação. O que é uma reação de precipitação? A reação de precipitação, eu pensaria no laboratório. Quando a gente quer precipitar algo, a gente usa, por exemplo, algum composto que tenha alguma afinidade química com tal composto. Aí o que vai acontecer? Se ele tem alguma afinidade química, ele vai se juntar formando algum sal, nesse caso, sal de ferro. Então, quando essa reação se precipita, tá lá o tubo de ensaio, coloquei algum reagente que tem uma afinidade com o que está aqui dentro, forma precipitados. Precipitados são partículas sólidas. Então, como tem partículas sólidas, qual é a pergunta? A pergunta é, com o uso desse kit, a população local pode remover
o elemento tóxico por meio de, como tá por fórmula de partículas, a gente consegue remover esses sais de ferro por meio de filtração. Por que filtração? Porque são partículas sólidas, então se a gente pegar um filtrinho, a gente consegue tirar as partículas. Vou explicar mais ou menos por que não poderia ser as outras. Fervura. Como já tem partículas ali, que elas estão sólidas, não faz sentido a gente ferver elas, faz sentido a gente retirá-las, o que faria sentido com a filtração. Destilação. Além da destilação ser um processo que é mais feito dentro dos laboratórios, não teria como ser essa questão, porque ela trata-se de separar algo que tenha momentos de evaporações diferentes. Já não dá para ser essa questão também. Evaporação. Também não faria sentido, porque essas partículas não evaporariam se a gente fervesse ou aquecesse, e muito menos a calcinização, não daria para calcinizar. Sendo isso, a letra B, filtração. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. A gente espera que vocês tenham conseguido entender qual a relação dos métodos de separação que a gente mostrou no início do vídeo com todas essas questões do Enem. A gente espera também que contribua muito para o aprendizado de vocês e continuem assistindo os vídeos que nós teremos mais resoluções de questões. Tchau, até a próxima!